também, toda a Santa Paz. Nós temos 6 economistas. O ministro Carlos Alberto pediu para o senhor. Deixa no final, porque senão... Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão vespertina da SDI 1. Cumprimento os eminentes colegas que a compõem, Sua Excelência o Procurador-Geral, que toma assento na sessão, e solicito de Sua Senhoria, doutora Djanira, coordenadora de secretaria da SDI 1, que a gentileza de retomar o pregão dos processos a partir das planilhas. Vamos deixar as vistas regimentais para o final, se estiverem de acordo. Por favor, doutora Djanira. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Processos constantes da planilha de Sua Excelência do número 476 de 2010 ao número 1.330.000 de 2007, no total de 23 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Presidente, já distribuí as planilhas, inclusive as planilhas de destaques, mas tem um processo que eu gostaria de pregoar em apartado. Pois não. ERR 504, dígito 73, 2011. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva, embargos em recurso de revista 504 de 2011. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Presidente, eu no dispositivo deste voto, eu estava restabelecendo o acordo, mas fui alertado pelo ministro Augusto César, e agradeço a Sua Excelência, de que, na verdade, não é o caso de estabelecer o acordo, porque é a primeira vez que nós estamos concedendo essas diferenças. Então, eu estou apenas alterando o dispositivo. Para já deferir. Só excluir essa última expressão, restabelecendo o acordo de folhas quanto ao particular. Perfeito. Estão de acordo os colegas? Assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto de Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva. Mais algum ministro? Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha do eminente ministro Renato Lacerda Paiva. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Processos constantes da planilha do número 248 de 2011 ao número 328.300 de 2009, no total de 14 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, eu fico à disposição dos eminentes Algum colegas. destaque na planilha de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa. Processos constantes da planilha de Sua Excelência do número 164 de 2011 ao número 444.400 de 2009, no total de 15 processos. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Dora Senhor Maria da presidente, Costa. eu não tenho destaque, me coloco à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Senhor presidente, Pois não, ministro Augusto César. peço destaque do 30.400, dígito 38.2008. Relator excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa. Embargos em recurso de revista 30.400 de 2008. Presidente, apenas para me lançar vencido em relação ao... Nós já decidimos a precisão total. ao provimento. Isso, em relação ao provimento. Aquela jornada é, que foi aquele julgada, que- né? É exatamente a mesma situação do processo do ministro Luiz Felipe, Isso. ele já falou isso hoje. Eu me lembro. Senhor presidente, pela ordem, eu não entendi bem a manifestação do ministro Augusto. Já foi dirimida essa matéria? Já. Foi, houve Aqui- uma sessão anterior em que... Permita, Mas eu tinha anotado aqui, não quero realmente reabrir a discussão, eu tinha anotado um precedente em sentido diametralmente oposto, na linha certamente do que Vossa Excelência está votando, ficando vencido, numa sessão de junho passada, de 2013, relatada pelo ministro Aloísio, que foi unânime no sentido oposto.
Eu não sei se houve decisões posteriores. Eu estou me referindo ao ERR 3319-13-2010, 512-0051. Ele foi unânime e é na linha da prescrição parcial. Recurso de embargos, prescrição, horas extraordinárias, gerente bancário, jornada de 6 horas diárias, assegurada por norma interna da CEF, PCS 89, ofício circular DIRRU 00988, isso é o preâmbulo da ementa, é a mesma matéria. Pretensão de manutenção das horas extraordinárias por força do PCS 98, recurso de revista não conhecido. E a tese colocada na ementa, me parece clara, é a seguinte: a aplicação da prescrição total nos termos da súmula 294 do Colento TST decorre de alteração de norma interna, com supressão ou redução de benefício, cuja lesão ocorreu há mais de 5 anos do ajuizamento da ação. É de se distinguir, todavia, a pretensão, quando o empregado ajuiza a ação trabalhista, com o fim de ver interpretada a norma interna que entende lhe assegurar o direito. Nesses casos, não há se falar em prescrição total, quando a pretensão do reclamante não busca o direito de garantir jornada de 6 horas prevista em norma interna anterior, alteradas para 8 horas pela norma interna vigente, mas sim que esse direito restou preservado por cláusula da norma interna vigente. Os embargos foram conhecidos e providos para declarar a pretensão parcial da pretensão e determinar o retorno dos autos à vara, com o fim de apreciar o pedido deduzido na inicial como entender de direito. Bem sei que há precedentes em sentido contrário. Mas há subsequente a este precedente contrário, do qual eu participei, e o ministro Dall'Azen, e prevaleceu essa tese que agora se está sendo. Houve mesmo esse precedente anterior, inclusive o próprio ministro Aloysio, naquela sessão, votou no sentido da prescrição total. Então, houve mesmo, aí depois, na sessão da qual eu participei, o voto também com o voto do ministro João Oreste Dall'Azen, com o voto do ministro Aloysio, aí prevaleceu essa tese. Por isso é que eu achei que já estava definido. Pois não. Ministro Vieira de Mello. Presidente, porque hoje de manhã, no turno da manhã, nós apreciamos essa questão. Foi a mesma? Que conclusão idêntica à ministra Dora, eu fui o relator, Exato. E esclareci que, embora a reclamante não postulasse sobre o 224, mas não haveria previsão porque decorria da alteração do contrato e, por isso, era a jurisprudência. Foi o processo 110.333 de 2009. Que Naquela foi... ocasião, de manhã, foi discutido, o ministro Augusto falou que entendia que, como decorre de lei a jornada... É a tese, Sua Excelência. Só que aqui o pedido é expresso no sentido de manter a norma que Ministra Dora, era o mesmo. É o É a mesmo mesmo caso. caso. A mesma coisa. Eu mostrei até o O lado ministro do ele tem Augusto. essa tese. Senhor presidente, eu estou esclarecido, então. Tudo bem, obrigado. Então, fica vencido, Sua Excelência, o ministro Augusto César? Sim, presidente. Pois não. Então, ministra Adelaide. Neste processo, ministra Adelaide, neste processo está bem? Sim. Então, proclama-se que, por maioria, decidiu-se, nos termos do voto da eminente relatora, a ministra Dora, vencido Sua Excelência, o eminente ministro Augusto César. Mais algum destaque na planilha de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, eminente ministro Dora Maria da Costa, à unanimidade, à exceção daquele que foi apregoado à parte. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Processos constantes da planilha de Sua Excelência, do número 224 de 2010 ao número 2.191.896, no total de 17 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César de Carvalho. Senhor presidente, eu não tenho destaque, estou à disposição. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Augusto César de Carvalho, à unanimidade. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta.
processo constante da planilha de Sua Excelência do número 247 de 2011 ao número 193.500 de 2009, no total de 10 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, eu não tenho destaques e eu me coloco à disposição. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o eminente ministro José Roberto Pimenta, à unanimidade. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Processos constantes da planilha de Sua Excelência do número 552 de 2011 ao número 9.950.800 de 2006, no total de 14 processos. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, apenas um processo que eu peço para adiar, Pois não. que é o EEDRR 19.100/94/2004. Pois não. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Embargos em recurso de revista 19.100 de 2004. Adiado a pedido de Sua Excelência, a eminente relatora, ministra Adelaide Miranda. No mais, eu coloco à disposição de Vossa Excelência, não Pois tenho destaque. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, a eminente relatora? Sem destaque, são julgados todos os processos constantes da planilha da ilustre ministra Adelaide Miranda, à unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Processos constantes da planilha de Sua Excelência do número 417 de 2011 ao número 197.400 de 2007, no total de 14 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro relator Alexandre Belmonte. Senhor presidente, não tem destaque, me coloco à disposição. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência? Ministro Augusto César. Senhor presidente, peço destaque do 59.600, dígito 02. Foi retirado de pauta. Oh, perdão. Sem destaques, então. Então, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte, à unanimidade, à exceção daquele que foi retirado de pauta. Ele vai voltar para a sessão? Pois é, aí a vista regimental seria importante que ele estivesse presente. Eu consulto os colegas, o Sua Excelência, o ministro Aloysio, teve um problemazinho de saúde, está se recuperando e pretende vir para a sessão para julgar as planilhas. Pensei em julgarmos as vistas regimentais, mas sem Sua Excelência seria preferível que Sua Excelência também participasse. Então, vamos fazer uma interrupção de 5 e 10 minutos, na perspectiva de que Sua Excelência possa comparecer. Se não puder, já está aqui, já está. Seja muito bem-vindo, eminente ministro Aloysio Correia da Veiga. Bons ventos o tragam, com saúde. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga. Processos constantes da planilha de Sua Excelência, do número 361 de 2012 ao número 275.800 de 2009, no total de 14 processos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Aloysio Correia da Veiga. Algum destaque? Perdão, senhor presidente. Desculpe o assodamento, ministro. Pode ficar tranquilo, olhe com calma. Só procurando aqui onde eu botei. Agora pegou aqui.
Olha, eu não tenho destaque, em princípio. Assim, tem um das horas in itinere, alertado pelo ministro Pedro Pimenta. Eu estou adiando, Pois me não. perdoe. Qual é o... É o 361. É o 4 da minha lista, segundo ele. 361, dígito 83 de 2012. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, embargos em recurso de revista 361 de 2012. É um voto que retorna, mas que alterou a jurisprudência da quinta sessão, e eu estou adiando para poder adequá-lo. Adiado a pedido de Sua Excelência, o eminente relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Mais algum destaque, ministro Luiz? Fica à disposição dos colegas. Não, senhor presidente. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga? Sem destaques, são julgados à unanimidade todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, à exceção daquele em que Sua Excelência adiou. Agora vamos às vistas regimentais. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 177.600 de 2007. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, após o excelentíssimo senhor ministro relator não ter conhecido o recurso de embargos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Senhor presidente, trata-se do tema recursal adicional por tempo de serviço, redução do percentual à prestação aplicável. Eu pedi vista regimental para melhor exame do conhecimento do recurso de embargos em relação à alegada contrariedade à súmula 294. Sua Excelência, o ministro relator, no sentido de considerar que a decisão proferida pela segunda turma está em consonância com a súmula 294, ao aplicar a prescrição quinquenal total sob o fundamento de que a parcela adicional por tempo de serviço não está prevista em lei. Acolhendo a segunda turma, em voto à palavra do excelentíssimo ministro Guilherme Caputo Bastos, conhece do recurso de revista interposto pela empresa reclamada e, por contrariedade à súmula 294, dá provimento para aplicar a prescrição total nos termos do voto ali consignado. O reclamante em sede de embargos da STI aponta a contrariedade à súmula 294, o argumento de que o adicional é previsto em lei, assim como a irredutibilidade salarial encontra respaldo na Constituição Federal, não havendo como aplicar o caso a prescrição total. Não há indicação de que a parcela pleiteada adicional por tempo de serviço tenha sido pactuada em acordo ou norma coletiva ou prevista em regulamento ou norma empresarial. Ao contrário, entende acolhendo a turma que a parcela é oriunda de previsão legal, esculpida no artigo 129 da Constituição Estadual de São Paulo, o que atrai a aplicação da parte final da súmula 294. Como destacar que, com quantas alterações pactuadas lesivas ao reclamante sejam oriundas dos acordos coletivos, a parcela em si adicional por tempo de serviço encontra previsão legal. E há precedentes diversos dessa Corte nesse sentido. Sob este enfoque de que a parcela está assegurada em lei, o caso atrai, a meu ver, a aplicação da prescrição parcial nos termos do molde da exceção da súmula da parte final da súmula 294. O fato de ser uma Constituição estadual e a própria interpretação que ela separaria, no caso do contrato de trabalho, a norma regulamentar, na realidade é uma norma legal com força de Constituição estadual. Por essa razão, eu peço vênia, e são as razões pelas quais divirjo do voto eminente relator, para conhecer do recurso, com base em contrariedade à parte final da súmula 294 e dar provimento para afastar a prescrição, determinar o retorno dos autos, acolhendo a segunda turma para julgar os demais pedidos, como entender. Acolhida a prescrição quinquenal. Eu estou afastando a prescrição total aplicável e acolhendo a parcial e determinando o retorno para julgar, como entender direito, se estaria ou não. Na sequência, vota Sua Excelência o ministro Renato Lacerda Paiva. Pedido vênia divergência, voto com o relator. Relator. Não conhece. Ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, pedindo vênia ao relator, voto com a divergência. Temos assim decidido na turma que a lei estadual expressa. Como vota Sua Excelência, ministra Dora Maria da Costa?
Senhor presidente, a turma já inicia dizendo que o pedido tem por base o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, ao meu ver, aí está previsto em lei, Constituição. Então, voto com a divergência. Perfeito. Como voto, Sua Excelência, o ministro Augusto César. Presidente, eu somaria aos fundamentos que já seriam bastantes da divergência a prescrição que, para mim, seria parcial no caso de violação da regra constitucional do artigo 7º, 6º da Constituição. Mas, com essa ressalva, com esse acréscimo, com esse adendo, eu acompanho a divergência e convenho. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro José Roberto Menta. Presidente, também com o mesmo acréscimo hora formulado pelo ministro Augusto César, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Pois não. Como vota, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e também acompanho a divergência. Pois não. Como vota, Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou com uma dúvida. Eu concordaria com a divergência em relação à questão da parcela estar prevista em preceito de lei, seria a lei estadual, artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Mas eu vejo no fundamento do voto a seguinte observação: que esse artigo 129 é aplicável apenas aos servidores estaduais, seletistas e estatutários da administração pública direta, das fundações e das autarquias, e que não se estende, portanto, aos empregados de sociedade de economia mista e de empresa pública, integrantes da administração indireta, submetida a regime próprio de entidades privadas, que seria o caso da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Então, não sei se é esse o enfoque da divergência, se ela está abordando essa questão, porque eu acho que o fundamento é outro. O fundamento é que essa norma, embora prevista em lei, não se aplica. E se não se aplica, nesse caso, então, seria realmente a norma convencional e aí incidiria a prescrição total. Então, acompanhe o relator. Eu acompanho o relator. Então, relator. Já votaram todos, né? Falta. Realmente, Sua Excelência, o ministro Alexandre, ele alerta para esse fato de que do acórdão recorrido, ele, no presente caso, o adicional por tempo de serviço não está assegurado por preceito de lei, ou seja, ele admite o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo como lei em sentido estrito e lei equiparada à lei federal. Mas ressalva, uma vez que o artigo 129 da Constituição é aplicável apenas aos servidores estaduais, seletistas estatutários da administração direta, das fundações e das autarquias, conforme a disposição contida no artigo 124 da mesma Constituição, não se estendendo aos empregados de sociedade de economia mista, caso da Companhia de Transmissão de Energia e de empresa pública integrantes da administração indireta, submetidos ao regime jurídico próprio das empresas privadas. A aplicação da OJ transitória 75 da SBD1. Outro sim, a alteração do pactual de que trata a súmula decorreu de ato único do empregador, que reduziu o percentual da referida parcela de 1% para cada ano completo de serviço para 0,5%. Ressalto por oportuno que tal verbete deve ser interpretado em consonância com o artigo 729, o qual fixa o prazo prescricional. Pode-se afirmar, portanto, pela inteligência do dispositivo condicional, que, tendo alteração contratual lesiva se dado no curso do contrato, a prestação total que se refere é a quinquenal e não a bienal, sendo o marco inicial, em tais casos, a data da alteração prejudicial, prescrevendo a tanto. Tendo em vista que a Corte Regional julgou aplicável no caso a prestação parcial, reputa-se contrariado o entendimento consubstanciado na súmula 294, razão pela qual conheço do recurso serviço. Presidente. Pois não, ministro. Você está votando? Só uma consideração. A pretensão em abstrato deste servidor é com relação a esse dispositivo. A pretensão. O mérito
é que terá um outro destino, se for o caso. Mas a pretensão é que ele quer que se aplique o 129 a ele. Em termos de prejudicial, de mérito, que é a pressão, teoricamente ele estaria escorado, salvo melhor juízo. Agora é o mérito, aí o mérito. A turma vai decidir, porque vai voltar para a turma para ele decidir. Sim. É que, por hora, nós estamos na preliminar da prescrição. Pois é. E Mas se tomou como referência que o direito estaria assegurado no artigo 129, mas não está. Não, mas esse é o mérito. Ele está pretendendo que Não, esteja para fins de assegurado. prescrição. Pois por é, hora. mas ele está pretendendo que seja o 129, para Sim. prescrição. Eu não estou discutindo se ele está abarcado pelo 129, mas só para efeito de prescrição ele está dizendo, ó, eu, servidor... Eu só estou aí da garra, só para eu poder, que eu estou meio... primeiro, da onde se tirou a natureza jurídica da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Porque isso não tem no acordo regional, não tem... Né? Mas tudo bem. De fato, o que me parece, como Sua Excelência, ministro Vieira de Mello se manifestou, me parece que isso é tema de mérito. Se o artigo 129 se estende a esse tipo de empresa, se é empresa pública, se é a sociedade de economia mista ou revestida de outra natureza. Me parece essa é a questão de mérito. O que se decidiu ali foi o seguinte, olha, Constituição de 129, não, porque a tese do Tribunal Regional, a tese no presente caso, o adicional de tempo de serviço não está assegurado por preceito de lei. Essa é a tese. Uma vez que o artigo... Ministro Luiz, me perdoe a interrupção. Me perdão. Agora, lendo o acórdão recorrido, agora aqui em Bagos, eu tenho que dar mãos à palmatória, porque realmente a pretensão deduzida na inicial foi claramente associada ao artigo 129. Então, ele diz, eu tenho direito, porque o artigo 129. Aí é que se abriu a tese que o 129 não se aplicaria. Então, é interessante que diz, é fato inconteste nos autos que o reclamante pleiteia, com base no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, diferenças decorrentes da redução do percentual a ser utilizado para cálculo adicional por tempo de serviço previsto em acordo coletivo. Pronto. A pretensão dele está calcada no artigo 129. Então, a partir daí, para a preliminar, eu tenho que me ater aos termos em que foi deduzida a pretensão. Se superada, aí sim eu vou saber se esse 129 aplica ou não aplica. É que eu li só parte, não li todo o teor em que se registra que ele pediu exatamente com base no artigo 129. Então, agora esclarecido, tal como se colocado aqui, eu não posso ignorar esse fato de que a pretensão está associada ao artigo 129. Se está correto ou não está correto, isso é questão para se decidir depois. Por isso, ministro Alexandre, Vossa Excelência acompanha o relator? Eu vou reformular o voto. Eu também, com esse esclarecimento que eu não tinha visto, eu comecei a ler do acórdão embargado, uma parte sem ter visto que o pedido foi deduzido claramente em função do artigo 129 da Constituição. Então, pedindo vênia, todas as vênias ao eminente relator e àqueles que o acompanham, eu também acompanho a divergência, no sentido aberta pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, no sentido de conhecer do recurso por contrariedade à súmula 294, item 2, é isso, ministro Luiz? É a parte final da 294. A parte final da 294, para afastar a pressão total e determinar o retorno dos autos à turma de origem para que prossiga no julgamento do mérito. Então, vencido os eminentes ministros, relator Brito Pereira e Renato Lacerda Paiva, redator designado para o acordo, Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Indago Sua Excelência, ministro Brito Pereira, se
Tem interesse em juntar a declaração de voto, vencido? Não, presidente. Não. Agradeço, presidente. Então, assim se decide. Vossa Excelência, se puder me conceder as notas, eu gostaria. Pois não. Notas degravadas a Sua Excelência. Esse ponto me pareceu decisivo, eu não tinha me apercebido. Notas degravadas, Sua Excelência, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Agravo embargos em recurso de revista 235.300 de 2009. Vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter dado provimento ao agravo regimental para determinar o processamento dos embargos. E os excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga e Renato de Lacerda Paiva teriam votado no sentido de negar provimento ao agravo. Então, com a palavra, Sua Excelência, a eminente vistora, ministra Dora Maria da Costa. Presidente, a minha dúvida aqui foi com relação à divergência. Por quê? Porque dois disseram que ela era específica e dois, inclusive o Aloysio, que é da sexta turma. O que aconteceu aqui? Vou tentar esclarecer. Está se alegando supressão de instância. A sexta turma conheceu e disse o seguinte: afastada a incidência da súmula 621 da CLT ao caso dos autos e como desrespeitada a norma disposta no artigo 74, parágrafo 2º da CLT pela reclamada, é aplicável a súmula 338, itens 1 e 2. Assim sendo, dou provimento ao recurso de revista para, reformando o acordo regional, condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, nos termos da inicial, aplicando o disposto na súmula 338, conforme se apurar a liquidação de sentença. Opostos os embargos de declaração, a turma veio e diz: a decisão embargada efetivamente observou a eventual possibilidade de que a presunção da jornada apontada na inicial tenha sido elidida por prova pré-constituída nos autos, o que poderia ser alegado pela empresa reclamada em liquidação perante o juízo de primeiro grau pelos métodos próprios de impugnação dos valores obtidos e homologados. Isso por quê, senhor presidente? Porque a discussão é trabalho externo. Até a sexta turma dizia que não havia controle. E aqui a turma entendeu o contrário e deu provimento ao recurso do reclamante e já condenou de imediato as horas extras. Aí continua a turma nos EDs. No mais, a súmula 74 esclarece que a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando o cessamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Então, ele continua. Não há direito, portanto, à reabertura da instrução probatória, não devendo os autos serem reenviados à primeira instância, para que se promova o direito de produção de novas provas. Por fim, esclareça-se que não há supressão de instância, tendo sido analisada a questão relativa à prova e à matéria de direito quanto às horas extras, tanto pelo primeiro como pelo segundo grau, apresentando esta Corte Superior entendimento divergente apenas quanto ao enquadramento jurídico relativo à prova juntada aos autos e relatada no acordo recorrido e, posteriormente, quanto ao ônus probatório e os efeitos dela decorrentes. Bom, o que diz a divergência, senhor presidente? Ora, do que se infere dos autos, eu estou dizendo que o acordo turmário afastou o reclamante da exceção prevista no artigo 621, tendo em vista a possibilidade de controle de jornada, e como não havia sido desrespeitado pela reclamada, e como havia sido desrespeitado pela reclamada, o comando do artigo 74, parágrafo 2º, entendeu aplicável a súmula 338, razão pela qual deu provimento à revista e condenou nos termos da inicial, que é o quê? A jornada alegada pelo reclamante. Né? Quer dizer, eu estou concluída. Instado por meio de embargo declaratório, a turma concluiu que a hipótese não configurava supressão de instância. Dentro desse contexto, tem-se que o aresto transcrito às folhas 4 das razões de embargos, processo 43.222,
ponto 98, oriundo da quinta turma, revela-se inespecífico, ao meu ver, ao fim colimado, na medida em que, não obstante disponha acerca da configuração de supressão de instância, em face do afastamento do trabalhador da exceção do inciso 2 do artigo 62 da CLT, com fixação, desde logo, da jornada elaborada para fins de pagamento de horas extras, até aqui, ao meu ver, haveria convergência, nada se refere acerca do caso dos autos, no qual, como a reclamada descumprir o comando do artigo 74, a turma entendeu aplicável o disposto na súmula 338, esclarecendo, por ocasião do julgamento dos declaratórios, que a decisão havia observado a eventual possibilidade de que a presunção da jornada apontada na inicial pudesse ser elidida por prova pré-constituída nos autos, o que poderia ser alegado pela empresa em liquidação, pelos métodos próprios de impugnação. Dessa forma, eu estou entendendo que a divergência não é específica, porque ela não revela a existência de teses diferentes. Ela vai até um determinado ponto, ela registra mesmo os mesmos fatos. Posteriormente, a sexta turma, vem e complementa nos EDs, dizendo, não, em primeiro grau pode-se provado apresentado entendimento. Poderá ser alegado pela empresa em liquidação perante o juiz de primeiro grau a impugnação aos valores obtidos e homologados. Me parece que essa parte final, que aplicou a 338, não tem no precedente. Então, eu estou entendendo que não há especificidade. Não há especificidade, e por isso eu acompanho a divergência que foi levantada pelo ministro Aloísio. Negar provimento. O agravo, é negar. Isso, negar provimento ao agravo. Na sequência, vota Sua Excelência o ministro Augusto César. Presidente, eu fui relator na sexta turma, e se a sexta turma usou eventualmente de alguma heterodoxia processual, a culpa é exclusivamente minha. Mas o fato é que eu achei que não era o caso de fazer esse processo retornar, começar todo ele de novo, né, um processo de 2009, se havia possibilidade de se resolver essa quantidade de horas extras com base, né, nos parâmetros da súmula 338 do TST em liquidação. E essa parte final, como acabou de dizer a ministra Dora, ela não foi retratada no aresto paradigma. Então, por essa razão, eu também acompanho e convenho a divergência. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Zé Roberto Pimenta? Pois não, senhor presidente. Eu também já havia anotado, por ocasião do início do julgamento desse caso, para destacar o feito, havia me convencido preliminarmente das razões do despacho da presidência da sexta turma, no sentido de denegar seguimento aos embargos, por falta de especificidade, e a fundamentação agora exposta pela ministra Dora acabou de me convencer nesse sentido, do mesmo sentido. Então, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. Pois não. Como vota Sua Excelência ministra Delaide Miranda? Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Pois não. Como vota Sua Excelência o eminente ministro Alexandre Belmonte? Ambas as decisões tratam da questão da supressão de instância. A tese da turma é nesse sentido, dizendo desnecessária a remessa dos autos à primeira instância, e a decisão divergente também. Mas o que fundamenta esta decisão é completamente diferente do fundamento que norteou a outra decisão. Então, realmente não há, no meu entender, especificidade. Eu peço vênia ao doutor relator para acompanhar a divergência. Pois não. Realmente, eu digo até que nem houve supressão, até adiantando para compartilhar da tese de Vossa Excelência, porque na tese da turma constou, ao analisar o tema, afastou a exceção prevista no artigo 62.1 da CLT,
uma vez constatada a possibilidade de controle de jornada mediante análise da situação fática delineada pelo Tribunal Regional. Com isso, e diante do que dispõe as súmulas 338, 1 e 2 e 74, 2 do Estatuto, a turma considerou desnecessária a remessa dos autos à primeira instância para a produção de nova prova. Fundamentou não se tratar de supressão de instância, uma vez que a questão referente à prova e à matéria de direito foi analisada na Corte Regional, apenas havendo discordância desta Corte quanto ao enquadramento jurídico. Quer dizer, a questão das horas extras já foram examinadas. Só não se definiu porque se enquadrou no 62.1. Agora, o aresto trazido não é específico porque ele não aborda essa questão. Ainda que abordasse e fosse para conhecer, eu conheceria para negar provimento, porque com esse quadro fático não se deferiu horas extras pleiteadas, mas aquelas que o regional já entendeu que seriam devidas, não fosse um enquadramento no 62.1. Então, eu, pedindo mais uma vez, vênia ao eminente relator, Sua Excelência o Ministro Brito Pereira e Sua Excelência o Ministro Vieira de Mello Filho, que eu acompanho a divergência aberta por Sua Excelência o Ministro... Quem? O Ministro Luiz Corrêa da Veiga, que nega provimento ao agravo por ser inespecífico o aresto, vencido Suas Excelências o Ministro Relator e o Ministro Vieira de Mello Filho. Assim se proclama redator designado para o acordo, Sua Excelência o Ministro Luiz Corrêa da Veiga. Em peço notas, senhor presidente, a Vossa Excelência. Notas de gravado, Sua Excelência o Ministro Luiz Corrêa da Veiga. Relator, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 13.000 de 2003. Vista regimental concedida, excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes. Após os excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira, Renato Lacerda Paiva, Luiz Corrêa da Veiga e Dora Maria da Costa, terem votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos, e os excelentíssimos senhores ministros Augusto César de Carvalho e José Roberto Pimenta, no sentido de conhecer dos embargos por contrariedade à orientação jurisprudencial número 113 da SBDI 1, má aplicação, e dar-lhes provimento para restabelecer o acórdão regional. Com a palavra, Sua Excelência eminente vistora, ministra Dora Maria da Costa. Delaide, senhor presidente. Delaide Miranda. É que fica aqui muito próximas as duas. Senhor presidente, senhores Falou, ministros. Dora, a doutora Djanira falou. Eu já tenho essa propensão natural, né? Coadjuvado pela Na verdade, senhor doutora presidente, eu Djanira. pedi para mudar as minhas iniciais, mas eu não sei por que o tribunal, exatamente para evitar essa... Porque não me deram nem sequer resposta. Seria bom, sabe por quê, ministra Dora? O ministro Alberto Bresciani é Alberto ALB e eu sou ABL. Então, tem hora que chama o Alberto Bresciani, quando, na realidade, o relator sou eu, na época, quando estava na bancada. E eu ficava lá, mas onde é que está esse voto? Que ora chamava o Alberto Bresciani, o ministro Bresciani, era eu o relator, e eu ficava tranquilo, numa boa, e deixando ele apavorar. E eu até sugeri a ele que nós combinássemos uma outra sigla. Pode, para mim, por exemplo, bastaria BL, e ele poderia ficar com uma ELB. E eu sempre, às vezes, me confundo, mas me desculpe. Agora está parecido. O ministro Alexandre também agora vai dar uma confundida aí, geral. E tem um A, B aqui. É porque o meu muda É o tipo sanguíneo, né? No meu caso, da ministra Delaide, muda apenas a última letra. Então, a minha proposta para não sei a quem dirigir, mas foi feita... Pode dirigir a minha era aqui. DC. Como? DC, porque aí não confundiria. Dora DMA, Costa. a ministra Delaide. Então, fica acertado a partir de hoje que a tem que sigla... mudar no sistema. Não, eu vou já sugerir que se altere no sistema, a partir de hoje, que Sua Excelência será identificado pelas siglas Dora da Costa, DC. Tá bom? Sítio coletivo. Isso. Aí. São de acordo os colegas?
Então, agora sim, a vistora, a ministra Adelaide Miranda, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de controvérsia acerca de adicional de transferência. A segunda turma conheceu do recurso de revista dos reclamados por violação do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, e, no mérito, deu provimento para julgar improcedente o pedido de pagamento do adicional de transferência, assentadas as seguintes premissas: admissão do reclamante em 5 de março de 1990, na cidade de General Carneiro, transferência para a União da Vitória em dezembro de 1998 e mudança para Cruz Machado em novembro de 2002, local em que se encontrava trabalhando quando do ajuizamento da ação trabalhista em 2003. A orientação jurisprudencial 113 desta SDI1 permite a percepção do adicional de transferência sempre que ficar caracterizada a provisoriedade da mudança. No caso em análise, a circunstância de ter havido 2 transferências para localidades diversas da que o reclamante fora contratado, isso somado ao fato de que a reclamação foi ajuizada quando se encontrava o autor no último local há apenas 1 ano, indica, a meu ver, o caráter provisório das mudanças. Assim, configurada a sucessão de transferências de modo que o tempo de duração de cada uma delas perde relevância, trago, inclusive, o posicionamento prevalecente no julgamento do EDRR 1.545.100, 89/2003, 509, relator ministro Lélio Bentes Correia, de 15/8/2013. Peço vênia ao relator e àqueles que o acompanham para filiar-me à divergência aberta pelo ministro Augusto César Leite Carvalho, que conhece do recurso de embargos por contrariedade à orientação jurisprudencial 113 e no mérito dá provimento para restabelecer o acórdão regional. Como voto. Pois não, muito obrigado. Como vota, Sua Excelência, ministro Vieira de Mello Filho. O presidente não é o ministro Renato, não? Ele já votou com o relator. Eu estava discutindo o processo passado aqui com o ministro Augusto. Eu vou pedir vista de mesa só um minutinho, peço escusas aqui. Aqui a indagação se contrariou ou não a OJ 113. Com a vista de mesa, presidente, rapidinho. Uma vista de mesa. Fica com a vista de mesa para não atrapalhar. Vista em mesa, Sua Excelência, eminente ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 659.300 de 2005. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Após o excelentíssimo senhor ministro relator não ter conhecido o recurso de embargos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro, ministro Alexandre Belmonte. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. Eu pedi vista neste processo em virtude da discussão referente à validade da contratação de empregados de conselhos de fiscalização, ou de conselho de fiscalização, como é o caso, sem prévia aprovação em concurso público. Essa questão, no entanto, já restou superada nas discussões que nós tivemos aqui. De qualquer maneira, eu concordo plenamente com o voto do doutor relator, no sentido de que o próprio conhecimento do recurso é inviável. Então, acompanhe na íntegra. Não vou nem fazer ressalva de voto, porque não se entra no mérito da questão. Sim. Indago dos colegas se acompanha o relator ou algum destaque.
Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Brito Pereira, no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 740 de 1995. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Após o excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva ter conhecido e dado provimento aos embargos, e os excelentíssimos senhores ministro Vieira de Mello Filho e Lélio Bentes Correia terem conhecido os embargos, mas negar-lhes provimento. Lélio Bentes, Aloysio Corrêa e Vieira de Mello Filho, né? Conhecer dos embargos por divergência, no mérito, negar provimento. É isso, né? Então, com a palavra, Sua Excelência, eminente vistora, ministra Dora Maria da Costa. Senhor presidente, senhores ministros, eu pedi vista desse processo porque eu tinha uma lembrança que nós tínhamos decidido essa matéria, idêntica matéria, na completa. E, de fato, o ministro relator. O tema é execução, substituição processual, sindicato, alcance da coisa julgada, empregado que não constou do rol de substituídos, fase de execução. A matéria realmente foi decidida na plena do dia 31 de 5, foi publicado no dia 31 de 5 de 2013, esse ano, primeiro semestre. Naquela ocasião, na completa, ficaram vencidos o Vieira de Mello, o Lélio, o ministro Lélio, o ministro Augusto, o ministro Zé Roberto e a ministra Adelaide. Relator, naquela ocasião, foi o ministro Aloysio. Neste processo aqui, o relator, a mesma matéria, o relator é o ministro Renato, e houve divergência do ministro Vieira de Mello, do ministro Lélio, o ministro Aloysio pediu vista e mudou o posicionamento dele. Então, acompanhou a divergência. Eu, então, estou sugerindo, já que vamos rejulgar a matéria de uma completa, vamos rejulgar novamente, levar a matéria para ser discutida numa completa, se me permitem. Aliás, nós firmamos esse compromisso de que, definido o tema na plenária, não convém que reabramos a discussão, porque se vamos à plenária é para uniformizar. Inclusive, RMNR, não sei o quê, que foi para a plenária, não se abre mais discussão, já se definiu. Então, eu faria uma exortação aos colegas que abriram a divergência, com ressalva de entendimento, para aderir ao que foi decidido na plenária, para dar um sentido de uniformização. Pois não, ministro Bia. Na sessão em que se iniciou essa discussão, eu apenas me lancei vencido, embora sem abrir a discussão, consciente do que se tinha decidido. Mas como eu não conformo com a tese, efetivamente, não que eu a reabra, eu apenas me lancei vencido. Olha, eu quero que registre que eu fico voto vencido. Só que houve uma evolução da discussão e aí se reabriu, houve pedido de vista, se reabriu e trouxe-se a lume, não sei se eu estou enganado, talvez o ministro Aloysio me possa auxiliar, que decisões do Supremo, uma coisa assim, que teriam possibilitado a reabertura da discussão. Não tenho recordação, porque na época, eu tenho registro pelas notas, eu apenas disse, olha, essa tese eu fico vencido, só registrar que eu fico vencido. Eu só informaria que, em relação à admissão de empregados nos conselhos profissionais, o Supremo tem decidido sistematicamente contrária à nossa jurisprudência. Sim. E, mesmo assim, nós temos mantido a nossa jurisprudência. Porque já se definiu aqui em plenário que não precisa de concurso público. E agora da APA. A APA vai surgir... Plenária, não, foi plenária agora, dia 19. Eu peço a palavra porque eu reformulei o entendimento, na medida em que houve uma mudança das questões que norteavam o meu entendimento no sentido da exigência do rol e da prevalência do rol, quando, aliás, não da exigência do rol, mas da submissão ao rol. Meu voto sempre foi no sentido de exatamente não seria exigível o rol.
Do momento que o sindicato apresenta o rol por opção, há que se respeitar a vontade subjetiva daquele que é não titular do direito material, mas titular da pretensão deduzida em juízo, como substituto processual. Então, No vamos escolher entanto, votos? me perdoa, mas, no entanto, o Supremo tem se manifestado no sentido, inclusive deixou como repercussão geral ultimamente, no RE 612-043, em que anuncia qual o momento em que se exigir-se-á a comprovação da afiliação do substituto processual para fins de execução da sentença Ministro Luiz, proferida em data anterior. Posso fazer uma parte? Pois não. A respeito desse tema que Vossa Excelência traz para dizer que está em repercussão, isso se refere à associação civil, que se o Supremo elevou à condição de repercussão geral, estabelecendo que deve se aferir ao tempo em que ela se filiou à associação civil, que não guarda relação nenhuma com o sindicato no âmbito do direito do trabalho. O que o Supremo tem admitido é o seguinte: se é a própria parte, ele não admite, a própria parte que estava, ainda que não fosse o substituído, não estivesse no rol de substituídos, se ele vem em nome pessoal para deflagrar a execução, não se admite, porque quem é parte processual é o sindicato. Então, o sindicato pode pedir a deflagração da execução daquele que não for incluído no rol, porque ele é parte processual. Sim, claro. Agora, quando é o próprio empregado e não o sindicato que ajuizar a ação, o Supremo não admite, porque aí é questão de ilegitimidade de parte para a execução e remete ao 741 do CPC. Aqui é o sindicato que está entrando com o pedido de execução em nome de um dos filiados ou não filiados que não figurou. E isso o Supremo tem admitido, porque é o sindicato que foi o autor da ação, então ele é parte e ele pode pedir a inclusão desse empregado. O que não é admissível é que o empregado, em nome próprio, sem que o seja pelo sindicato que atuara como substituto, requeira a deflagração da execução em favor dele. Não ele em nome próprio, porque ele não fora parte processual, fora parte nem sequer incluído. É essa orientação que o Supremo tem dado. Então, eu vou colher votos e já assentando que a ministra Nós não Dora, vamos então... discutir isso na completa, senhor presidente? Hã? Nós não vamos discutir essa matéria na completa? Porque foi Já decidido na volta, completa. já vai, volta de novo para a completa? Seria o caso. Eu sempre, proponho. né, eu sempre prezei fico vencido, adoto a jurisprudência que se firmar, posso guardar a reserva, mas penso que nós temos que dar um... Agora, este caso aqui, os outros dois que eu participei, era o próprio empregado, ex-empregado, que vinha pedindo a deflagração da execução. E aí não havia dúvida de que ele não poderia. Agora, aqui a história é diferente. É o sindicato que atuou como substituto processual e que, nessa condição, pretende que se execute o título em favor de um outro empregado da categoria, embora não estivesse incluído no rol de substitutos. É uma outra situação, a meu ver, na qual eu sou favorável. Presidente, eu vou insistir, até porque conversarmos hoje no corredor sobre esses aspectos. No dia que houve a votação, eu simplesmente registrei meu voto vencido contra a tese. Todo esse debate que está sendo colocado importaria em rever toda a nossa decisão da STI. Eu até me limito a não polemizar com relação a isso, porque nós estaríamos revendo. Aí é fato, a ministra Dora tem razão. Ou se vai para lá, ou a gente ressalva que ficamos vencidos e mantém a decisão. Meu juízo, eu não tenho nenhuma pretensão de
de ser vencedor ou vencido na matéria. Eu só registrei nessa matéria que eu participei dos debates da reforma da Lei da Ação Civil Pública e das ações coletivas, e foi um ponto em que eu lutei muito lá, e nós debatemos muito, uma comissão de quase 21 pessoas, e aí estaríamos, essa hipótese aqui é conhecida como o transporte in utilibus da decisão, independente do sindicato ser espécie do gênero associação, ela estaria alcançada por efeito de outra decisão. Mas isso é reabrir a discussão. Eu não estou aqui, eu registrei meu voto vencido, o ministro Aloysio se convenceu de necessidade de mudança do ponto de vista dele, ficamos os 3 vencidos aqui e se registra. Sim, mas ao que parece, agora, Sua Excelência, me perdoe, presidente. Dora Maria da Costa vai acompanhar o Relator. Aí pode ocorrer que tenhamos aqui um resultado diferente daquele que tivemos na plenária. Isso. E aí vamos continuar assim? E aí essa é a minha grande indagação. Ou bem firmamos um posicionamento... Senhor presidente, pela ordem, só uma ponderação de encaminhamento, sem pretensão também de adotar um sentido ou outro. Se a votação está caminhando no sentido contrário ao que se decidiu na plenária, é natural mandar para a plenária para decidir, para reexaminar nós a vamos questão. ter tantas plenárias dependendo do humor da sessão a cada vez. Quer dizer, uma sessão, em determinado momento, tem um certo humor, a sessão, em determinado momento, tem outro humor. Mutatis mutandis, E é a aí mesma situação da súmula. Nós né? vamos trazer toda hora para a plenária. E o jurisdicionado não suporta, não aguenta mais isso. Nós mesmos não aguentamos mais tanta oscilação. Para que ir à plenária para depois se abre uma questão, se volta de novo à plenária? Então não se vai à plenária. Quando é vida, venha. A RMNR foi à plenária, acabou, decidiu-se, e não se fala mais nisso. Eu já acompanho outros temas que foram para a plenária, fiquei vencido, não se fala mais nisso. Agora, à medida em que se vai provocando, e nós vamos ter que remeter de novo à plenária, está vendo por que remetemos antes à plenária? Para nada? Para nada? Me permitam essa minha expressão de... Porque eu acho que é um tribunal uniformizador de jurisprudência. Já fomos à plenária. Presidente, de minha parte, eu não posso falar pelo ministro Lélio, que não está presente. De minha parte, eu ressalvo e junto o voto de ressalva de Sim, entendimento. e quem sabe vai para o Supremo, o Supremo altera, muda. De minha parte, porque a minha... Quando me manifestei, foi só no sentido, olha, registro meu voto vencido. Sim, só que os demais... Até porque, e digo, Vossa Excelência, com toda a transparência do mundo, registrei o voto vencido porque nós temos o problema da edição de súmula. A partir de tantos precedentes que não têm o voto vencido, gera-se a possibilidade de fazer súmula. E como essa matéria é extremamente relevante, eu tenho ficado vencido por esse fundamento. Sim. O que só é acontecer em inúmeras hipóteses aqui, né, que se permite lá. É esse, transparentemente, a questão. Mas, por mim, pode constar, ressalva, tiro vencido, não tem. Não, Vossa Excelência, eu entendi perfeitamente. Acontece Vossa Excelência talvez não tenha entendido o meu posicionamento, eu vou pedir perdão e depois, quando puder, pela ordem, manifestar. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência. Exatamente o seguinte, nós discutimos isso aqui, Vossa Excelência talvez não participou da discussão da SDI anteriormente. Houve uma discussão durante anos sobre esse tema, no qual nós, por diversas vezes, discutimos horas e horas a fio sobre o tema. E eu sempre com um posicionamento nesse sentido desde o início, dizendo, olha, tem rol, acabou, não tem essa história de ser impessoal, de ação não ter como sujeitos aqueles, né, que foram nominados, pelo menos os titulares de direito material. Revendo, depois de tudo isso, faço uma reflexão, passo a estudar sobre o tema, não é? E tenho um convencimento, falo assim, olha, até hoje eu julguei efetivamente, contrariamente até
o princípio do que vem a ser uma ação coletiva e do que isso representa e o que representa a questão da substituição processual. Então, eu, dentro da minha... não estou com ativismo, nem tampouco tentando criar, mas trouxe a reflexão um voto, reformulando o entendimento, em que, naturalmente, até para provocar que a moçada leia, né? E é verdade. Vossa tudo bem, Excelência mas me se- permite só mais uma Sim, mas observação? se- A questão do concurso só para concluir, público presidente. nos profissionais, o Supremo é uníssono de que precisa concurso público. O ministro Alexandre Belmonte trouxe essa tese. Eu, no recurso extraordinário, estou subindo todos os recursos extraordinários e disse aqui, na sessão, que eu mantinha o meu posicionamento, porque era o posicionamento, e só o alteraria depois que o Supremo baixasse uma súmula ou algo parecido. Eu estou determinando o processamento de todo o recurso extraordinário em que se sustenta a tese da desnecessidade do concurso público, porque o Supremo Federal, em todas as turmas, é uníssono sobre a exigibilidade. Mesmo sabendo disso, eu me pus de acordo com a jurisprudência que se firmou aqui. Mesmo sabendo disso, porque julgava como julgava e julga essa subseção. E, embora convencido pelo Supremo de que realmente há necessidade de concurso público, eu mantive-me fiel à minha posição. E estou mandando subir todos os recursos extraordinários. Mas mantenho a minha posição aqui. Porque ou bem isso daqui a gente define ou não define mais. Mas me parece Bom, que se agora tivesse acabou, definido... eu vou colher votos, e aí, se Vossas Excelências quiserem suspender, mandamos para a plenária e, mais uma vez, lá se discute outra vez tudo isso. Porque eu não posso conceber que agora se decida contrariamente ao que se decidiu a plenária. Porque, pelo que eu estou percebendo aqui, e posso imaginar a tendência dos votos de alguns colegas, haverá tese vitoriosa contrária à plenária. Então, eu sugiro que suspendamos e mandemos de novo à plenária, e lá se faz novamente um novo julgamento. Agora, decidir contrariamente ao que se decidiu na plenária é a pior das soluções. E que, nessa ocasião, todos abram todas as discussões, definamos, e que definamos de vez. Porque um tribunal superior não pode ter essa tendência pendular. Ora aqui, ora acolá, ora aqui, ora acolá. Eu tenho que desvestir-me da minha vaidade intelectual, ainda que convencido, para manter aquilo que é mais importante no Tribunal Superior, a uniformização da sua jurisprudência. E eu tenho feito isso, nesse caso dessa coisa aí de profissional, sabido e consabido que o Supremo tem jurisprudência reiterada contra a nossa jurisprudência. E não tenho votado a não ser de acordo com a SDI 1. De modo que, diante da tendência de se votar contrariamente ao que se decidiu na plenária, eu proponho a consideração dos colegas que suspendamos o julgamento e encaminhemos o tema novamente à plenária. Podemos fazer isso? Senhor presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência para objetar a proposição respeitável de Vossa Excelência, e eu tenho uma solução. Nós estamos com um quórum muito baixo. Eu me proponho a pedir vista regimental, mas desde que se possa apregoar esse feito no início da próxima sessão. Porque aí nós teremos um número um pouco mais razoável. Mas isso não é para fugir da sessão uniformizadora, é para colher a impressão da SDI, que comumente se reúne. Eu me proponho a pedir vista regimental, se essa for uma solução que possa conciliar o problema, ministro, o tempo. Excelência, é que, ainda que tenhamos uma composição majoritária, se não for completa, não vai resolver a situação. Nós temos que levar de novo a completa, para que ela defina para que lado vamos.
Quer dizer, se Vossa Excelência sugerir que tenhamos uma composição mais expressiva, eu diria, há de ter uma composição completa. Porque, se for uma composição um pouco majoritária, ninguém garante que a tendência de voto será observar a nosso precedente plenário. Por isso é que, com todas as vênias, como a tendência aqui é mudar, e possivelmente vai mudar, ainda que esteja aqui ministro João Orestes Dallazem, ministro Ives, eu penso que, pelos votos que eu já colhi aqui e calculo os que virão, haverá mudança. Então, penso que devemos voltar ao plenário e definir isso. Então, não. Se essa é uma tendência de rever a decisão da sessão uniformizadora, eu estou à vontade para os próximos casos. Senhor presidente, Estou à vontade. eu vou pedir para retirar o meu voto divergente. À vontade. Peço para retirar o meu voto divergente, não é para aguardar qualquer decisão futura de pleno, não pleno e tudo mais. E daqui para frente, assim como Sua Excelência, espero que essa seja uma tendência de garantir todas as decisões que nós tomamos aqui na SDI em sessões completas, inclusive aquela das horas in itinere. Então, como ficamos? Vamos a fazer isso? Não vamos fazer isso? Eu consto como ressalva e saliento que as decisões valem aqui como valem para as turmas. Sim. Não é só aqui, valem para as turmas. Presidente, peço que conste também a minha ressalva. Ressalvo. Pela ordem, senhor presidente, também quero constar a minha ressalva. Ótimo, fica melhor Também, assim do que... Senhor presidente, também peço para constar. Então, o ministro Alexandre ressalva também? Então, a unanimidade, nós temos o voto... Eu vou... Relator é o ministro Renato. Isso. Então, por maioria, a subseção votou com o relator, com ressalva de entendimento de Suas Excelências, ministro Augusto César Vieira de Mello Filho, Delaide Miranda, Alexandre Belmonte e vencido Sua Excelência o ministro Lélio Bentes, que ele já tinha votado. Eu junto o voto de ressalva, presidente. Junta voto e ressalva. Da cota. Mais alguém pretende juntar Eu vou voto juntar e o meu ressalva? voto obter dictum. Sem... Ótimo, ótimo. É bom que se juntem esses votos todos, porque, quando vier o recurso extraordinário, haverá a possibilidade de se examinar. Não é? Porque, a mim, me perdoem, eu não sou preso. Eu, inclusive, sou favorável a essa tese daqui. Mas, já que foi ao plenário, para mim, abro mão, não se discute mais isso. Então, assim se proclama. Conheceu-se do recurso de embargos, apenas quanto ao tema execução, substituição, limites por divergência, deu-lhes provimento para restabelecer o acordo regional de folhas tal, que negou provimento ao grado de petição. Nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paiva, vencido o ministro Lélio Bentes Corrêa, com ressalva de entendimento de Suas Excelências, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ministro Vieira de Mello Filho, ministro Augusto César, ministro José Roberto Pimenta, ministra Delaide Miranda e ministro Alexandre Belmonte. Juntarão voto com ressalva de entendimento Suas Excelências os ministros Vieira de Mello Filho, Aloysio Corrêa da Veiga. Mais alguém? Não? Então, assim se decide. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 35.941 de 2007. Vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial
e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer, no particular, a sentença de sequência 1, páginas 119/139, que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial e reflexo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Alexandre Belmonte. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, vou fazer apenas um resumo, posto que eu estou acompanhando o doutor relator, a fim de não cansá-los, porque os debates estão acalorados. A proposta do doutor ministro relator é no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença que julgou improcedente pedido de equiparação salarial, que é o que se discute nesse feito. Ao fundamento de que a invalidade do plano de carreira, chancelado por norma coletiva, somente poderia ser declarada caso não observado o critério de alternância nas promoções por antiguidade e merecimento. A Egrégia 7ª Turma conheceu do recurso de revista do autor por contrariedade à súmula número 6, item 1 do TST, e deu-lhe provimento para julgar procedente pedido de diferenças salariais decorrentes de equiparação. O fundamento foi o de que, para obstar o direito pretendido, o plano de carreira da empresa privada deve observar o requisito formal da homologação pelo Ministério do Trabalho, o que não foi observado no caso, em que apenas foi chancelado por norma coletiva. Ocorre que esta subseção, nos termos da orientação jurisprudencial número 418, consolidou o entendimento de que o critério de validade do quadro de carreira como fato impeditivo ao pleito equiparatório reside na organização sistemática dos cargos e funções com expressa previsão de promoções alternadas por merecimento e antiguidade, de forma a neutralizar a possibilidade de discriminação salarial dos trabalhadores que exerçam igual função dentro da empresa. Neste sentido, reconhece a validade do quadro de carreira, que, embora não homologado pela autoridade administrativa, é chancelado pela categoria por meio de norma coletiva, desde que contemple o critério expressamente previsto em lei. No caso em que se questiona apenas o aspecto formal de validade do quadro de carreira, a decisão da turma, ao considerar imprescindível a homologação pelo Ministério do Trabalho, registra entendimento contrário à orientação jurisprudencial número 418 desta subseção. Com esses fundamentos, acompanho o doutor relator para conhecer dos embargos, do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e dar-lhe provimento para restabelecer a sentença que julgara improcedente pedido de equiparação salarial. É como voto, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, ministro Alexandre. Como voto, Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa. Vice-mesa, ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Não há divergência. Hã? Não tem divergência nesse processo. O ministro Luiz não pediu vice-mesa? Ah, tá. Então, sem divergência? Eu, presidente, peço vista-mesa. Vista-mesa, então, ao ministro Augusto César. Senhor presidente, me permite apenas, como relator, apenas explicitar que eu estou me referindo ao meu voto diversos precedentes, inclusive das turmas. É uma tese que já tem vários precedentes. Uhum. É aquela questão que... Então, vista em mesa, Sua Excelência, o ministro Augusto César, o doutíssimo ministro Vieira de Mello Filho, a quem nutro grande consideração e amizade, está em condições de votar Estou, presidente. Vista em mesa? Vista em mesa aqui. Está? Estou. Pode. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira, embargos em recurso de revista 13.000 de 2003. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, a turma afastou a possibilidade de deferimento adicional em face da sucessividade. Para ser bem sucinto, eu estou acompanhando a divergência em face do precedente ministro Lélio Bentes Corrêa, de 8 de 2013, onde se entendeu que, por meio da OJ 113, sedimentou-se entendimento no sentido de caráter provisório da transferência constitui requisito necessário para o deferimento do respectivo adicional, resultando evidente na hipótese ocorrente de sucessivas transferências 4 no período de 8 anos. Não há como afastar seu caráter transitório, apto a ensejar o pagamento adicional. Ou seja, sucessividade em face da 113, precedente daqui do dia 8 de 2013, a qual publicada em 3 de 9 de 2013. Acompanho a divergência. Como vota, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte? Senhor presidente, senhores ministros,
A única transferência que eu tenho como incontestavelmente definitiva é a que decorre da extinção do estabelecimento. Salvo nas hipóteses em que a transferência decorre de consentimento do trabalhador, apenas nos casos de exercício de cargo de confiança dos contratos, em que a transferência ou é condição implícita ou é condição explícita, Se como a lei exige a real necessidade de serviço, no meu entender, presume-se invariavelmente a transitoriedade. Eu não posso compreender, não posso admitir que a necessidade de serviço possa justificar uma transferência definitiva ou permanente do trabalhador contra a vontade dele. O Tribunal Regional registrou que a autora foi admitida em General Carneiro, em 1990, foi transferido para a União de Vitória em dezembro de 98, depois para a Cruz Machado em dezembro de 2002, e a jurisprudência desta subseção ela tem se inclinado no sentido de entender pela provisoriedade nos casos de transferências sucessivas, que é a hipótese, e independentemente do tempo de duração, quando fazem parte da dinâmica empresarial, como ocorre com o trabalho bancário, e é exatamente o que nós estamos aqui a discutir. Cito como precedente, além do que já foi citado pelo ministro Vieira de Mello, o EED DRR 75.020/2003, em que foi relator o ministro José Roberto Freire Pimenta, julgamento recente, de abril de 2013, em que ocorreram 4 transferências, uma de 1 ano, uma de 4 anos, uma de 5 anos e uma de 2 anos. Eu chamo a atenção para o fato de que são transferências que superaram os 2 anos, né? E justamente com fundamento em que fazem essas transferências parte da dinâmica empresarial do banco, porque são transferências sucessivas. Acompanho, portanto, senhor presidente, a divergência para conhecer do recurso por contrariedade OJ número 113 e dar provimento ao recurso para restabelecer o acordo do Tribunal Regional que concluiu pela provisoriedade da transferência e deferiu o respectivo adicional. Pois não, muito obrigado. Eu estou de posse aqui do acordo da turma e ele guarda uma singularidade que me parece não é possível chegar-se à conclusão de contrariedade à súmula 103 com todas as vênias. A certa altura, ele diz: observa-se que após quase 4 anos da ocorrência de sua primeira transferência, a reclamante não retornou à cidade de General Carneiro, de onde teria sido transferida, onde foi contratada e permaneceu por mais de 8 anos, mas mudou-se para uma terceira cidade, o que dá indícios de que a transferência se deu em caráter definitivo. Dá indícios. Aí, na sequência, ele vem de forma sintomática. Acrescente-se que a reclamante, em sua petição inicial, requereu o pagamento adicional de transferência, argumentando que a transferência ocorreu por interesse exclusivo do reclamado, nada mencionando sobre o seu caráter provisório ou definitivo. Ora, o único motivo a ensejar o pagamento adicional é a ocorrência de transferência provisória, e a reclamante nada mencionou a respeito. Como eu posso entender que uma decisão dessa contraria a súmula 113? Se ele pediu o adicional não pela provisoriedade, mas sim porque a transferência se deu por interesse exclusivo do reclamado, o que não consta da súmula 113. E ele, na inicial, sequer pretendeu que esse adicional de transferência lhe fosse pago pela provisoriedade. Isso nem se discutiu. Como considerar que uma decisão dessa contraria a súmula 113? Com a devida vênia, eu acompanho o relator para não conhecer do recurso de embargos, por não, diante da perspectiva factual singular do acordo recorrido, embargado, sobretudo do registro de que, na inicial, pediu seu adicional de transferência, não pela provisoriedade, mas porque a transferência se deu por interesse exclusivo do reclamado, não há consonância ou dissonância com a súmula 113.
E eu peço vênia, então, aos eminentes colegas que votaram com a divergência para acompanhar o eminente relator e proclamo que o resultado é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Empate, e no uso da prerrogativa do voto de Minerva conferida à presidência e de que não gosto de fazer uso, porque penso que se deveria haver uma decisão sem esse voto de Minerva, eu voto no sentido de desempatar para acompanhar o ministro relator e aqueles que também o acompanharam no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Proclamo, portanto, o resultado que a SDI 1, por voto de desempate da presidência, não conheceu do recurso de embargos, nos temos do voto do ministro relator, vencidos os eminentes ministros Vieira de Mello Filho, Augusto César, José Roberto Pimenta, Delaide Miranda e Alexandre Belmonte. Assim se proclama. Tem um só agora que está com o ministro Augusto César, né? Não, mas aí, no caso, eu converto em vista regimental, então. Regimental, ótimo. Foi examinando aí. Vossa Excelência é um ministro oportuníssimo. Sabe muito bem levar em conta as necessidades do colegiado. Agradeço muitíssimo, porque tenho certeza que o voto, vista ao retornar, será muito consistente, como é próprio dos votos de Vossa Excelência. Que bom presságio, presidente. Então, vista regimental, a Sua Excelência, o ministro Augusto César, do... Embargo sem recurso de revista 35.941, de 2007. Relator excelentíssimo, o senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Vista regimental, a Sua Excelência, o eminente ministro Augusto César de Carvalho. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, reitero a minha admiração, consideração e amizade para com todos os colegas. Agradeço também a presença de Sua Excelência, o subprocurador-geral, e as senhoras e os senhores servidores, para declarar encerrada a sessão.